Boa tarde, meninos. Hoje na nossa aula de português, nós iremos aí fazer a correção das atividades da atividade aí da página 93 e 94. Essa atividade era para nós termos feito ela ontem, né, pelo Google Meet, mas infelizmente a internet não ajudou, tá? Então hoje eu vou fazer a correção da 93 e da 94, das duas páginas. A primeira questão tem assim: copie no espaço a seguir as palavras do texto que você não conhece. Depois procure no dicionário seu significado e escreva-os na frente das palavras. Então esse aqui é pessoal, cada um vai procurar no texto as palavrinhas que não conhece e vai escrever aqui, tá? Qual é o título do texto que você leu? O título do texto é Empresária cria ONG para distribuir donativos no sertão nordestino. Esse é o título, tá, gente? E qual é o subtítulo do texto? O subtítulo é com a instituição Amigos do Bem, Albanesi implementa melhorias na região. 4. Quem é o autor do texto? O autor do texto é Rafael Gonzaga. 5. Responda ao que se pede. Quando e em que veículo o texto foi publicado? Então, o texto ele foi publicado no dia 19/3/2016, foi republicado no dia 5/12/2016 e ele foi vinculado aí no site, a revista Veja de São Paulo, tá? No site da revista Veja de São Paulo, certo, gente? Agora a letra B. Em que outro veículo o texto poderia ter sido publicado? O texto ele poderia ter sido publicado aí em algum jornal ou revista, né, impressa. Em algum jornal ou revista impressa. Essa é a correçãozinha da 93, essa página aqui que era para nós termos terminado ela ontem, né, mas não deu devido à internet. De que o texto trata, ou seja, qual é a sua temática principal. Então o texto ele trata aí de uma ONG que é formada por amigos que recolhe donativos e recursos para serem usados em melhorias da região nordeste do país, certo? Então esse texto aí ele está falando sobre essa ONG que ela juntou aí os amigos. Esses amigos eles foram lutar aí em prol de recursos para melhorar a região nordeste, que é uma região muito sofrida, né, na qual as pessoas passam muito necessidade, além da seca em algumas regiões ser muito marcante, ainda tem também a questão da fome, tem a questão também da falta de escola, da falta de médico. Então tudo isso aí é um dos fatores que levaram esses amigos se reunirem para poder lutar em prol dessas pessoas que vivem nessa região, certo, gente? Por ser uma região seca, por não ter água, então eles também não têm como produzir os seus alimentos, né? Não vai ter como. 7. Responda. Você sabe o que é uma organização não governamental, uma ONG? Converse com seu professor e seus colegas a respeito disso. Então, gente, aqui é a opinião de vocês, tá? Se vocês conhecem, a gente deveria discutir isso aqui ontem, mas infelizmente não deu, tá? Se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, sabe o que significa. Então, como tá dizendo aí, ONG são organizações aí não governamental, ou seja, são organizações que não têm vínculo nenhum com o governo, ou seja, elas não recebem nenhum recurso do governo. As pessoas elas se unem, né, em prol de uma causa e elas vão em busca aí de recursos para realizar todos os trabalhos que são necessários, né? Então elas precisam de recursos, vão atrás, procuram empresários, procuram pessoas que possam estar ajudando de alguma forma, trabalho voluntário e tudo mais, certo? Aí você vai falar um pouquinho, dizer se você conhece, se você já ouviu falar, se tem conhecimento de alguma ONG. Aqui, por exemplo, na cidade onde nós moramos, você já ouviu falar, já viu alguma ONG? Então, nós temos aqui a letra B. Você conhece alguém ou alguma instituição que realize um trabalho parecido com o dos Amigos do Bem?
Em caso afirmativo, conte um pouco a respeito. Então, aqui na nossa cidade, nós temos também, né, pessoas que realizam um trabalho voluntário, né, para ajudar aí as outras pessoas que precisam, tá? Nós temos, exemplo, o projeto Tresidela, por outra Tresidela Nova, que veio aí através das pessoas, dos italianos. Eles vieram procurar ajudar aqui a nossa comunidade, a comunidade da Tresidela, porque é uma comunidade que passava aí da Nova Tresidela, que tinha muitas dificuldades. Realmente eles ajudaram, porque eles ofereceram escola, aula de reforço, né? Ofereceram também às crianças, além da aula de reforço, elas tinham também acompanhamento de psicólogos, de pessoas que são da área, né, que trabalham com alguma coisa que poderia estar contribuindo. Então, foi um trabalho bem feito. Eu não sei se ainda está funcionando, mas ajudou muito a comunidade. E era uma ONG, porque era uma organização não governamental, não tinha vínculo nenhum com prefeitura, com governo. Eles trabalhavam com doações, né, principalmente vindas de fora do nosso país. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de trabalho? Então, esse tipo de trabalho ele é muito importante, porque ele vem a suprir muitas necessidades que muitas vezes os governantes eles não têm interesse de estar ajudando, né, a população, de estar procurando aí fazer o seu papel. Então, essas ONGs elas vêm para isso, para suprir essa necessidade, né? Muitas pessoas têm a oportunidade de trabalhar, de estudar, com a ajuda dessas ONGs, né? Que elas levam não somente o alimento às pessoas, mas elas levam também a elas estudo, oportunidade delas conseguirem ganhar o seu próprio dinheiro e se sustentar. Então, são trabalhos que são feitos realmente para fazer as pessoas melhorarem, né? Crescerem. Além das falas dos autores, o texto traz declarações de outras pessoas? Sim. Em caso afirmativo, responda de quem é a declaração. Traz a declaração aí da empresária, né, Albanesi, que é fundadora da ONG Amigos do Bem. Então, ela que criou essa ONG, ela viu essa necessidade que tinha aí de ajudar as pessoas que vivem nessa região, na região Nordeste, que é uma região na qual existem muitos lugares que sofrem com a seca, com a falta de governantes para ajudar. Então, ela foi lá e, como se diz, né, arregaçou as mangas e foi lutar, foi buscar recursos para ajudar essas pessoas, né? Foi trabalhar em prol disso. O que ela diz? Ela diz: estamos quebrando o ciclo secular da miséria, abandono e analfabetismo, né? Então, o interesse dela era esse. O que você observou? Deixa eu só ver se consegue tirar aqui. O que você observou no texto para responder as questões? Eu coloquei aqui, gente. Vamos ver se sai, tá difícil. Pronto. O uso das aspas, né? Então, para responder a questão, foi observado o uso das aspas e referências feitas pelo autor. Então, para responder as questões A e B, foi observado que essas frases elas apareceram aí no texto, entre aspas, e também a fala da Albanesi, né, que foi quem criou a ONG, ela aparece aí sendo, né, citada pelo autor. Ele faz referência aí à fala dela, quando ele diz assim, afirma a responsável pela iniciativa. Então, quando ele diz isso aqui, já mostra que ela vai falar, né? Tem a fala dela aí no texto, certo, gente? Então, essa é a correçãozinha aí da nossa atividade, tá? Do linhas e entrelinhas, referentes ao texto aí que nós fizemos a leitura ontem, certo? Que está falando aí sobre a ONG Amigos do Bem, tá? Que é um trabalho muito bem feito, que vem aí a ajudar a suprir as necessidades das pessoas
mais carentes que vivem aí na região Nordeste, certo, gente? Então, vocês irão responder na ponta da língua, tá? Como a tia já fez essa correção agora do linhas e entrelinhas, então vocês irão responder na ponta da língua, que fica aí na próxima página, na página 95, tá? Então, respondam e na próxima aula a gente faz a correçãozinha dessa atividade, tá bom, gente? A página 95. Depois a gente volta fazendo a correção, certo? Tenham todos uma boa tarde de estudo e até mais.